Comerciantes denunciam o abandono de animais em mercado público de Campina Grande. Secretário municipal de Boqueirão é morto a tiros em festa. Suspeito de esfaquear homem durante briga é preso pela polícia em Barra de São Miguel. Centro de Zoonoses inicia a campanha Abril Laranja contra a crueldade animal. E ainda, a caminhada penitencial reúne milhares de fiéis em procissão até Lagoa Seca. Hoje é segunda-feira, 7 de abril de 2025. E o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição mostrando que no mercado público das Malvinas, comerciantes denunciam o abandono de gatos no local. Hoje já são pelo menos 60 animais vivendo em condições precárias no espaço. Carinhosos, dóceis e espalhados no mercado público do bairro das Malvinas. Infelizmente, inúmeros gatos são abandonados com frequência. A gente faz até um apelo assim, para o pessoal aqui não abandonar tantos animais aqui, ficar abandonado, sofrendo. Às vezes atravessa a rua, são atropelados. A gente fica com pena aqui deles, estão aqui sozinhos aqui, a gente acaba botando comida para eles, não tem outras pessoas que colocam. Então a gente acaba botando aqui e ficando com eles. Mas só que é tantos animais abandonados aqui que a gente não dá conta de todos, né? Eles precisam de ter assistência de um veterinário, que a gente não tem condição de dar, de uma alimentação melhor, mas a gente também não tem como dar esse suporte. Então a gente pede que as pessoas não abandonem os animais aqui nessa feirinha, porque eles ficam sofrendo aí abandonados também, sem ter nem para onde ir. Você vende rações, mas quase não vende e já fica como doação para os animais. A ração que eu compro aqui mesmo é só mais para fazer doação para os animais. Quase eu não vendo ração aqui, é só mesmo para alimentar eles. Então a gente acaba tendo um custo alto com isso, né? Que eu deixo de vender a mercadoria já exatamente para alimentar eles. O local já tem cerca de 60 animais no total. Constantemente o pessoal está soltando os animaizinhos aqui, muitas vezes recém-nascidos que nem os olhos têm aberto ainda. Então termina que os cachorros matam, eles atravessam a pista, os carros matam. E é uma judiaria muito grande. Então a gente tem feito um apelo e faz um apelo aqui na TV que tem uma audiência muito positiva para que as pessoas se conscientizem. Doe para alguém, coloca nas redes sociais, ou então vem para a gente, se a gente tiver condições, a gente recebe, mas para que a gente coloque no local adequado, né, e possa ter cuidado. Mas soltar de toda forma termina que está maltratando os animais e isso acarreta em vidas sendo ceifadas precocemente. Então é esse apelo que a gente tem feito, inclusive se tiver algum veterinário que possa ser aqui um voluntário conosco, sabe? Alguém que possa doar ração, porque hoje a gente tem em torno de 40 a 60 gatos aqui. E diariamente, como eu lhe falei, é 3, 4 novos que têm se colocado. O abandono de animais é considerado crime, conforme a Lei contra Crimes Ambientais, número 9.605/98, artigo 32. A pessoa que cometer essa prática está sujeita a uma pena que varia de 2 a 5 anos de prisão, além de multa e proibição da guarda futura de animais. A gente deve buscar conscientizar essa população, conscientizar o bairro das Malvinas para trazer melhorias com relação a isso. Fica o apelo aqui, né, com relação a isso, não soltar os animais aqui. E também a questão, eu como diretor agora da associação, a gente está buscando colocar câmeras aqui para monitorar esse tipo de situação e através disso a gente buscar os culpados, né, com relação a isso e tomar as devidas providências. Olha, o secretário adjunto de esportes do município de Boqueirão, Edivaldo Cordeiro, foi morto a tiros durante uma festa na noite de ontem. Além de ser secretário adjunto, ele também era suplente de vereador. O crime está sendo investigado pela Delegacia Seccional de Queimadas e está sob a responsabilidade do delegado Elias Rodrigues. O ex-secretário de Esportes de Boqueirão, no Cariri, e suplente de vereador Edivaldo Cordeiro, foi assassinado na tarde de ontem com vários disparos de arma de fogo quando comemorava o título de um racha de futebol amador. A vítima ela era engajada, ela tinha um cargo na área de eventos e esportes no município e estava comemorando em uma área de lazer um torneio de futebol cujo time havia vencido e estava lá, né? Comemorando e todo mundo numa área de lazer aberta, assim, vizinha a uma casa, e os dois elementos chegaram
e foram diretamente desferir disparos para ceifar a vida da vítima. Eles estavam numa mesa, outras pessoas estavam próximas, eles não tentaram roubar, furtar nada. Foram diretamente para executar a vítima. A gente averigou que muitos stories do Instagram indicavam o local onde a vítima estava. E o local era um local onde estava entrando e saindo muita gente, era uma comemoração, né, de um torneio de futebol. Ele era uma pessoa que tinha cargo na prefeitura, então o acesso era muito fácil, era uma porta. E 2 elementos, né, encapuzados entraram, um deles armado desferiu os disparos que acabou com a vida da vítima. Estarrecedor, porque no local tinha muitas pessoas, tinham crianças, estavam todo mundo num clima de comemoração. E desde ontem estamos empreendendo diligências e já temos algumas indicações do que pode ter acontecido e de quem são os autores desse crime. O delegado disse que o crime está em elucidação, mas preferiu não falar a motivação. A gente já refez todo o trajeto de fuga e estamos delimitando a área onde eles possam estar escondidos, né? A motivação do crime foi pessoal, eles foram diretamente para executar. Já temos também informações a respeito desta motivação, com base no que colhemos, e estamos em diligências constantes para efetuar o quanto antes a prisão desses 2 suspeitos. E olha, um suspeito de homicídio foi preso pela Polícia Civil em Barra de São Miguel. Gente, as imagens são chocantes desse caso que aconteceu depois de uma bebedeira. Uma discussão iniciada num bar no centro da cidade de Barra de São Miguel, no Cariri paraibano, terminou em assassinato. O crime ocorreu na madrugada do sábado. Vítima e acusado continuaram a confusão no meio da rua. Josélio Santos do Nascimento, de 51 anos de idade, acabou morrendo com golpes de faca. A vítima, mesmo ferida, tentou buscar ajuda, mas morreu nas proximidades da prefeitura. Imagens de câmera de monitoramento mostram a confusão no meio da rua. Um dos homens, por várias vezes, parte para atacar o outro. Uma mulher também observa toda a briga. Foram aproximadamente 5 minutos dessa contenda no meio da rua. Não demorou muito e a Polícia Civil prendeu o autor em flagrante. Ele foi identificado como Leonardo, de 34 anos de idade, e confessou o crime. O delegado Elias Rodrigues é o responsável pela investigação. Estavam numa bebedeira, né? E aí o cidadão estava se relacionando com uma mulher que já tinha tido um relacionamento com o autor. E aí quando eles foram saindo, iniciaram uma discussão e uma briga de faca. E aí o autor desferiu golpes de faca contra a vítima, que ainda tentou ir para o hospital, mas 600 metros à frente não aguentou e tombou, né? Então a equipe foi deslocada para lá e conseguimos em menos de 3 horas efetuar a prisão do autor, né? Ele confessou e disse que a motivação tinha sido realmente essa questão da mulher que estava se relacionando com a vítima e ele já tinha tido um relacionamento e ficou enciumado, né? Temos também imagens que mostram o momento em que eles entraram numa briga e a vítima foi esfaqueada e veio a falecer. Quer dizer, essa questão lá do bar foi motivando, bebedeira? Exato. Terminou a bebedeira, quando a vítima estava saindo, eles se cruzaram mais à frente, num posto de gasolina, começaram a discussão que culminou com essas estocadas de faca e a vítima veio a óbito 600 metros à frente. Tá aí, né? Bebida, briga, só dá no que não presta. Vamos mudar de assunto? Nós estamos no mês de Abril Laranja, dedicado à prevenção contra a crueldade animal. E o Centro de Zoonoses de Campina Grande deu início a uma campanha de prevenção. Confere. O Abril Laranja ele tem esse objetivo de conscientizar e orientar sobre a questão dos maus-tratos. A gente tenta frisar que maus-tratos não é somente espancar o animal. Então, aquele tutor que negligencia os cuidados básicos, né, de atendimento veterinário, um ambiente limpo, adequado para esse animal, isso também configura maus-tratos. E o Centro de Zoonoses ele desempenha, né, várias ações realmente com essa visão de evitar os maus-tratos. Então, aqui a gente tem a castração. Com a castração a gente consegue, né, evitar aquelas gestações indesejadas, que provavelmente são animais que podem acabar nas ruas, né, através do abandono, e o abandono também é crime. Então é um serviço que a gente oferta para a população.
Também realizamos as consultas, tendo em vista que a gente via que a demanda era muito grande, né, da população, e nem todos, às vezes, têm as condições de fornecer, né, um atendimento veterinário para o seu animal. Então, nós, visando essa problemática, iniciamos esses atendimentos, de segunda a sexta, certo? Nos turnos da manhã e da tarde. E com isso, a gente também evita que aquele animal que não estava recebendo o suporte veterinário, ele também acabe nas ruas. Porque, às vezes, o tutor, ele, por desespero, não que isso seja justificável, né, mas ele acabava abandonando esses animais. E, consequentemente, quanto maior o número de animais nas ruas, maior o número de doenças transmissíveis entre eles e também as chamadas zoonoses, né, que são aquelas doenças que transmitem de animais para seres humanos. Além disso, o Centro de Zoonoses também promove, realiza, né, as ações de eventos de adoção responsável. Então, esses animais que a gente tem aqui no nosso órgão são todos os animais que foram acolhidos das ruas e que a gente realmente busca essas adoções para que ele tenha uma nova oportunidade. E aí, Ramon, a respeito desses atendimentos, a gente sabe, inclusive, que o preço não é acessível para todos, por exemplo, de uma consulta particular com um médico veterinário, e você frisou muito bem esse serviço que acontece de segunda a sexta-feira com atendimentos aqui no Centro de Zoonoses para a população. Como é que as pessoas podem fazer? É livre demanda de chegada? É por agendamento? Como é que funciona? O serviço ele é por ordem de chegada, certo? Então a gente estima 10 atendimentos em cada turno. Tem aqueles atendimentos que a gente chama de atendimentos emergenciais, né, que são as urgências e emergências. Para esses casos, a gente não tem essa quantitativa. Então, chegou, o animal ele vai ter aquele suporte inicial. Se realmente o animal precisar de uma demanda maior, de exames complementares, cirurgias mais complexas, esse animal ele vai ser encaminhado, certo? Então, a gente acaba orientando clínicas parceiras que, quando o animal ele chega do Centro de Zoonoses, esse tutor ele vai ter um desconto, né, em virtude da situação tanto do tutor como também do animal. E olha, o forró está de luto. Morreu neste domingo, aos 95 anos, o cantor e compositor paraibano Antônio Barros. Nascido em 1930 em Queimadas, Antônio Barros começou a compor na década de 1950. Após se mudar para Campina Grande, conheceu Cecel, companheira dele na vida e na música. A dupla compôs vários sucessos que ganharam o mundo nas vozes de Elba Ramalho, Fagner, Luiz Gonzaga, Gilberto Gil, Ney Matogrosso, dentre outros artistas. Foram mais de 700 músicas. Entre as principais estão Homem com H, Bate Coração, Procurando Tu. Antônio Barros faleceu de complicações da doença de Parkinson. O artista já foi homenageado pelo programa Momento Junino, realizado aqui pela TV Borborema. E olha, morreu hoje de infarto o empresário Vinícius Uchoa. Ele morava no bairro do Alto Branco e foi um dos pioneiros no comércio de baterias automotivas em Campina Grande. Nos últimos anos, o empresário atuava no comércio de piscinas e produtos para manutenção. O velório está sendo realizado no Campo Santo, Parque da Paz. Vamos mudar de assunto? O maior São João do mundo divulgou os horários dos shows no Parque do Povo. E Sabrina Lima chega com as informações para a gente. A audiência no Ministério Público da Paraíba definiu os horários de funcionamento do Parque do Povo e também das festas nos distritos aqui da cidade durante o maior São João do mundo. No caso do Parque do Povo, ele será aberto nas segundas e terças às 5 horas da tarde até a meia-noite. Nas quartas e quintas, abre as portas às 5 da tarde até às 2 horas da manhã. Nas sextas, das 5 da tarde até às 3 horas da manhã. E nos sábados e domingos, o Parque do Povo vai abrir um pouco mais cedo, às 4 da tarde, indo até às 3 horas da manhã. Ficou definido ainda uma tolerância de 30 minutos após o encerramento dos shows no palco principal, para que o público se disperse com tranquilidade e aí as atividades sejam realmente encerradas dentro do Parque do Povo. Vale salientar que alguns dias mais expressivos da festa que caem na semana vão funcionar no mesmo horário do final de semana. É o caso, por exemplo, do Dia dos Namorados. Na noite do dia 12/6, o Parque do Povo funciona no mesmo horário dos finais de semana, sábado e domingo, das 4 da tarde até às 3 horas da manhã. Isso também se repete nos dias 18 e 19 de junho, nas festividades da véspera e dia de Corpus Christi, e ainda nos dias 23 e 24, véspera e dia de São João.
A reunião também definiu, como eu já disse, o horário das festas nos distritos. Em Galante, a festa vai começar às 10 horas da manhã, indo até às 5 da tarde. Em Catolé de Boa Vista, das 10 da manhã às 5 da tarde. E em São José da Mata, começando às 5 horas da tarde, indo até às 22 horas. Sabrina Lima para o Borborema Notícias. A seguir, caminhada penitencial de Campina Grande a Lagoa Seca é marcada por devoção e caridade. E a gente volta falando de futebol. A CBF divulgou a tabela detalhada com as primeiras rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro. Ok, mas em relação à Série D, a data de estreia pode ter mudanças. Vamos ver aí com o Jonatas Venâncio. Essa semana teremos o início do Campeonato Brasileiro da Série C. A estreia do time do Botafogo, que é o representante paraibano na terceira divisão, acontece já neste sábado, dia 12, às 4 horas da tarde. O adversário do Belo é o Confiança de Sergipe. E eu trago essa informação porque a CBF divulgou a tabela detalhada da terceirona, pelo menos nas 8 primeiras rodadas do campeonato. O Botafogo, além do Confiança em casa, pega na segunda rodada o Náutico fora de casa, jogo que acontece no dia 19 de abril, um sábado, também às 4 horas da tarde. E na terceira rodada enfrenta o ABC de Natal em casa, num domingo, dia 27 de abril, também às 4 horas da tarde. As demais rodadas vocês podem conferir tanto no perfil oficial do Botafogo no Instagram, como também através do site da CBF. A Série D também teria o seu início neste fim de semana, nos dias 12 e 13. Porém, alguns sites já estão divulgando que a rodada foi adiada para a semana que vem, a pedido de algumas federações. Então, em vez de ter o início nos dias 12 e 13, terá o seu início nos dias 19 e 20 de abril. A CBF oficialmente ainda não divulgou essa mudança. No site da Confederação tem a tabela detalhada ainda com o início nos dias 12 e 13, mas alguns sites aí já estão divulgando esse adiamento. Melhor aí para 13 e Souza, que poderão se preparar mais aí para as suas estreias, respectivamente. O time do 13, por exemplo, que enfrenta o Santa Cruz de Pernambuco, um adversário direto aí pela classificação ao mata-mata. O jogo vai acontecer aqui em Campina Grande, no estádio O Amigão, o jogo que vai acontecer também na parte da tarde, mas essa informação oficialmente divulgada pela CBF ainda não foi. Em breve, a Confederação Brasileira de Futebol deve estar soltando essa modificação. Volto com você. E ainda falando de esportes, o Botafogo tem um novo técnico. Antônio Carlos Zago foi anunciado pela diretoria do Belo na tarde de hoje. E todos os detalhes você vai conferir amanhã, a partir da 1h25 da tarde, no Borboremas Esportes, com o meu amigo Marcos Vasconcelos. Você não pode perder. Saindo do futebol, a gente vai falar de devoção e fé. Isso porque aconteceu ontem a caminhada penitencial promovida pela Diocese de Campina Grande. Milhares de fiéis saíram de Campina até o convento de Ipuarana, em Lagoa Seca. A tradicional caminhada penitencial, que já se tornou um marco na cidade de Campina Grande, completou a 24ª edição neste último domingo. A caminhada, que teve início na Catedral de Campina Grande e se estendeu até o convento Ipuarana, em Lagoa Seca, contou com a participação de centenas de fiéis, incluindo crianças, adultos e idosos, que percorreram um trajeto de 11 quilômetros em um ato de devoção e fé. Ana Paula fez a caminhada descalça, como forma de expressar a gratidão. Para ela, esse momento é uma oportunidade de reconhecer e agradecer as várias bênçãos que já recebeu ao longo da vida. Em agradecimento por tantas bênçãos que a gente recebe todos os dias na nossa vida, né? Então, assim, isso é um pequeno sacrifício para a gente reconhecer o quão Deus fez por nós, né? Quando Jesus Cristo sofreu por nós na cruz, então isso é só um momento que a gente tem para agradecer, por isso descalço. Nalva Farias participou pelo 4º ano consecutivo, destacou a importância da caminhada para renovar a fé. Ninguém explica Deus, né? É muito bom, a gente tá aqui todo ano, é maravilhoso. Todo ano que você vem é como uma renovação de fé? Uma renovação de fé, né? E ó, cada vez a fé da gente aumenta mais.
São centenas de fiéis que vão até Lagoa Seca, que a gente até se perde no meio de tanta fé. Com um número elevado de fiéis, as duas vias da BR-104 foram interditadas durante a realização da caminhada. Um momento marcado pela fé, pela piedade, pela penitência, momento para preparar o povo de Deus para a celebração da Páscoa do Senhor. Certamente nós mergulhamos nos mistérios da vida, da paixão, da morte, da ressurreição de Jesus, Ele que é a nossa vida e a nossa esperança. Padre, já temos a quantidade de fiéis que podemos ter tido nessa 24ª edição da caminhada? Os órgãos de controle falam de 40, 50 mil pessoas. Nós estamos felizes porque o povo de Deus caminhou com segurança, mas vivendo um momento sublime de oração, de piedade. Apesar das condições climáticas adversas com muita chuva, os participantes mantiveram foco na oração e na reflexão. Ao chegarem ao convento Ipuarana, a celebração da Santa Missa marcou o encerramento da caminhada, com a presença do bispo Dom Ducênio Fontes de Matos, que abençoou os presentes e agradeceu a participação de todos. O dia de hoje, ele é marcado. É como se o povo viesse nessa caminhada justamente confirmar toda a vivência da Quaresma. Nós ainda temos uma semana para o início da Semana Maior, Semana Santa. Mas eu digo a vocês que para o pastor deixa uma alegria muito grande em saber que a nossa igreja está viva e que o povo se identifica com o sofrimento de Cristo. Porque a expressão do povo é exatamente isso. O sofrimento de Jesus não é que nós abraçamos e naturalmente também confiamos na sua ressurreição. Porque Jesus morre e ressuscita, permanece vivo entre nós. A 24ª edição da Caminhada Penitencial foi, sem dúvida, um evento que reforçou a fé e a união da comunidade campinense, mostrando que, independente das dificuldades, a espiritualidade e a devoção sempre prevalecerão. Que exemplo lindo, né, de fé e devoção. E o Borborema Notícias vai ficando por aqui. Uma excelente noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Boa noite.